Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar uma série sobre o estudo da elétrica, sobre o estudo da eletrônica, sobre suas grandezas e como é que elas funcionam. E essa série vai ser um pouquinho mais complexa, ela vai abordar um pouco mais do porquê das coisas acontecem, por que é assim, por que resistência elétrica é oposição à passagem de corrente elétrica, por que existe uma diferença de potencial, por que existe corrente elétrica. Isso vão ser assuntos que a gente vai abordar aqui nessa série de videoaulas. E para começar hoje eu gostaria de falar sobre as 3 grandezas da eletricidade, que são as mais estudadas quando você começa qualquer curso referente à elétrica, que é resistência, tensão e corrente elétrica. Então nós vamos começar pela resistência. O que é resistência? Você já deve ter ouvido falar em algum lugar, seja na escola, seja no seu curso de eletrônica, no seu curso de elétrica. Resistência nada mais é que a oposição à passagem de corrente elétrica. E por que um material, por exemplo, por que essa caneta aqui tem ou não facilidade em transmitir uma corrente elétrica? Se você pegar e voltar lá na química, onde foram estudados os modelos atômicos, todos os materiais do mundo todo são compostos por átomos. E todos os átomos possuem cargas elétricas no seu interior. Cargas elétricas positivas, cargas elétricas negativas e prótons. E como se descobriu isso? Por experimentação. Se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, você vai lá e pesquisa todos os modelos atômicos que já existiram desde que começaram a estudar os modelos atômicos. E aí você vai entender um pouquinho melhor como eles conseguiram descobrir as cargas positivas, negativas e os nêutrons e o modelo mais atômico que a química usa hoje em dia. Mas o mais aceito para ser estudado nas universidades é o modelo de Bohr. Então, se todos os átomos têm cargas elétricas positivas e negativas, alguma coisa, alguma característica faz com que esse material tenha facilidade ou não de transmitir, de deixar essa corrente elétrica passar. E essa característica vem do modelo, digamos assim, um modelo mais considerável que nós podemos estudar no momento, que é o modelo de Bohr. O modelo de Bohr, ele nada mais é do que ele define um átomo como sendo, vamos supor que seja um desenho mais comum, que seja essa bolinha aqui, um átomo. Esse átomo ele tem um núcleo e tem níveis de energia em volta dele. Esses níveis de energia são compostos por elétrons e no núcleo a gente tem prótons. Esses elétrons que estão nos níveis de energia é que vão definir se o material tem ou não facilidade de permitir que esses elétrons fluam dentre esses átomos de um mesmo elemento ou de uma ligação, por exemplo. O interessante é que o que define isso não é toda a sua estrutura, mas sim seu último nível de energia. Por quê? Porque aqui dentro desse átomo, eu tenho partículas positivas que atraem esses elétrons que estão nas camadas de fora, nas camadas eletronegativas de fora. Então, quanto mais longe esse elétron estiver do meu núcleo, menor vai ser a força com que esse próton menor vai ser a força que esse próton vai exercer sobre esse elétron. Logo, esse elétron vai ter mais facilidade em ir para um outro átomo vizinho, seja do mesmo elemento ou não. E se a quantidade desses elétrons no último nível de energia for pequena, o material vai ter tendência, experimentalmente falando, em doar elétrons para elementos vizinhos. Ou seja, imagina que você tem vários átomos do mesmo elemento aqui. E aí você vai se juntando. Eles vão buscar uma estabilidade térmica, o quê? Basicamente, vamos falar justamente, transmitindo elétrons um para os outros. Para com que esse último nível de energia, para ele ficar estabilizado, fique completo, ele vai doando um elétronzinho para o outro. E isso faz com que esse material que tem poucos elétrons na última camada tenha facilidade em transportar a corrente elétrica. Logo, metais, se você olhar na tabela periódica, são elementos que possuem poucos elétrons na última camada. Logo, eles têm facilidade em fazer com que essa corrente elétrica flua. Diferente dos não metais. Os não metais eles vão possuir uma maior quantidade de elétrons na última camada. E para ele alcançar sua estabilidade, ele vai precisar de outros elétrons de átomos, como esse aqui, por exemplo, que tem facilidade em doar esses elétrons. Logo, não metais têm dificuldade em transmitir corrente elétrica e metais têm facilidade. Então,
Resistência é a oposição à passagem de corrente elétrica, porque existem materiais que são compostos por átomos que têm facilidades ou não de transmitir corrente elétrica. Dependendo das características deste átomo, você vai conseguir transmitir corrente elétrica ou não. Basicamente, essa é a parte de resistência. Agora vamos para a parte de tensão elétrica. Ou diferença de potencial. E a gente vai entender por que é chamado de diferença de potencial agora. Vamos lá. Tensão ou DDP, como é chamado mais comumente. Diferença de potencial entre dois pontos. Vamos lá. O que é uma diferença de potencial entre dois pontos? Como é que eu consigo ter, por exemplo, tem essa caneta aqui, essa caneta aqui tem um potencial maior que essa caneta aqui, logo surge uma diferença de potencial entre esses dois pontos aqui. O que faz essas canetas terem diferenças de potenciais diferentes? Novamente a gente vai voltar lá na química. Se você pegar uma tabelinha de química de potenciais, você vai verificar que existem vários elementos que possuem potenciais diferentes uns dos outros. E são esses elementos combinados que vão gerar uma diferença de potencial. Uma das coisas que a gente estuda na química, quando a gente vai fazer experimento de química, é o chamado experimento pilha de Daniel. A pilha de Daniel normalmente a gente faz com dois elementos. Um elemento alumínio e um elemento cobre. E esses dois elementos têm uma diferença de potencial em relação ao hidrogênio. Eles fizeram uma tabelinha, pegaram o hidrogênio como sendo potencial padrão, ou seja, o potencial zero, e verificaram que cada um desses elementos tem um potencial em relação ao hidrogênio. Por exemplo, vamos pegar o nosso cobre. Vamos pegar o cobre. O cobre, em relação ao hidrogênio, tem um potencial de mais 0,36 volts. Esse é o potencial do cobre. O potencial do alumínio é de menos 0,76 volts. Se o potencial do alumínio é menos 0,76 volts, significa que o potencial em relação ao hidrogênio, o potencial do hidrogênio em relação a esses dois elementos é maior. E o cobre é maior que o potencial do hidrogênio, correto? Vamos colocar o hidrogênio aqui no meio. Maior, menor. Então significa que se eu combinar esses dois elementos aqui, eu vou gerar uma diferença de potencial entre os dois materiais. Como é que eu vou fazer isso? Aí você pode ir lá na química, buscar, pesquisar e ir um pouquinho mais a fundo e pesquisar como que você faz para que surja uma corrente elétrica aqui e a partir dessa corrente elétrica você consiga obter um potencial padrão a partir desses dois potenciais tabelados do cobre e do alumínio. Então é assim que você tem uma diferença de potencial. Não é simplesmente que você tem um fio que tem uma diferença de potencial em relação a outro. Mas por que isso acontece? Então é muito interessante você pesquisar e entender sobre isso. E isso daqui eu estou falando em termos de corrente contínua, DC. Mais pra frente, outras videoaulas, a gente fala um pouquinho mais de como que é gerada essa diferença de potencial em corrente alternada. E para terminar a aula de hoje, nós vamos falar sobre corrente elétrica. E o que é a bendita da corrente elétrica? Para a gente comentar um pouquinho também falando sobre resistência. Corrente elétrica. Vamos colocar o símbolozinho dela aqui, corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, como muita gente fala, é o fluxo ordenado de elétrons num determinado material. Mas por que existe um fluxo ordenado de elétrons num determinado material quando se aplica uma DDP nele? Lembra quando a gente estava falando que todos os materiais são compostos por cargas? E as cargas que estão mais longe do núcleo são os elétrons, que têm aquela facilidade em transportar, em se mexer, se movimentar, ir de um átomo para o outro? Lembra que a gente falou disso? Então, quando eu aplico uma tensão aqui, por exemplo, nessa caneta, essa caneta tem facilidade de transmitir corrente elétrica, os elétrons vão fluindo sobre ela de um lado para o outro. Então, imagine o seguinte, aqui tem elétrons, nessa caneta aqui. Aí eu venho aqui e aplico um potencial negativo, ou seja, uma carga cheia de elétrons aqui, ó. Cargas positivas, ou cargas negativas e cargas negativas
têm tendência a se afastarem uma da outra, ou seja, se repelir. Logo, essas cargas que estão aqui vão querer fugir para o potencial positivo que você tem aqui, ó, da diferença de potencial. Então é como se os elétrons começassem a se mover ordenadamente por essa caneta até o potencial positivo. E tudo isso é feito porque quando você aplica uma DDP, é gerado um campo elétrico. E o que é um campo elétrico? O campo elétrico é uma maneira natural de uma carga se comportar em relação a outra. Se eu tenho aqui uma carga positiva e aqui uma carga negativa, elas provavelmente não. Fisicamente, por experimentação, elas vão se atrair, certo? E no momento que elas se atraem, é gerado um campo elétrico de uma em relação ao outro. O campo elétrico nada mais é que, imagina o seguinte, você está aqui sozinho, e vamos supor que você está fora do ambiente terrestre, você está lá na atmosfera, onde não tem gravidade. Ou seja, se lá não tem gravidade, nada vai impedir de que você flutue. No momento que eu estou na Terra, eu tenho uma relação com a gravidade, ou seja, a gravidade não deixa que eu flutue. Da mesma forma acontece com as cargas. É como se como se eu tivesse uma carga aqui. Aí eu venho e puxo uma carga de lá. Puxo. Na hora que essa carga chega aqui, ela sente uma força e uma atração sobre essa outra carga que eu puxei. E isso é um campo elétrico. E esse campo vai fazer com que os elétrons fluam ordenadamente sobre um determinado material na hora que é aplicada uma DDP. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje sobre tensão, resistência e corrente elétrica. Se ficou com alguma dúvida, faltou algum detalhe que talvez eu não lembrei e esqueci de explicar, deixa sua pergunta aqui embaixo, se inscreve no canal, participa com a gente, tá? Essa videoaula não vai se fazer sozinha, compartilhe com seus amigos, compartilhe o conhecimento que você adquiriu. Não deixe de ir buscar o porquê das coisas, não aceite simplesmente respostas vagas, que isso vai te diferenciar profissionalmente. Beleza, pessoal? Obrigadão, abraço.